E aí, juventude, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui o nosso trabalho, né? Pensando um pouquinho mais a geomorfologia, a gente já passou pela geologia, a gente já passou pela produção mineral, em parte, né? Teremos mais, mas agora a gente traz esses conceitos para Brasil, né? Pensar um pouquinho do relevo brasileiro, tá? Aula super importante, né? Bom, então, pessoal, o que a gente tem que perceber aqui, né? O relevo brasileiro, ele é fruto principalmente da atuação de agentes externos, né? Lembra que a gente comentou que a estrutura geológica brasileira ela é antiga, né? Ela é considerada uma estrutura antiga, tá? E, portanto, pelo fato, né, de esse processo de formação ser muito longo no decorrer do tempo geológico, portanto, a ação ou a atuação dos agentes externos é muito evidente, é muito significativa, tá? Pelas imagens aqui logo no início, a gente já percebe, beleza? Então aqui é uma chapada, né? Chapada diamantina. Esse é o relevo denominado de mares de morros, tá? E esse é o famoso Pico da Neblina, né? Que é o ponto mais alto no Brasil, 2.995 metros, beleza? Muito bem. Então, continuando aqui, né, pessoal, ou dando início. Esse mapa, pessoal, é um mapa que mostra as altitudes, é um mapa altimétrico, né, ou hipsométrico, tá? Que vai apresentar para a gente, de uma forma geral, as diferentes altitudes no país, tá? E a gente consegue começar a pensar, né, alguma coisa sobre as estruturas ou as formas de relevo. Então, quanto mais próximo do verde, né, percebam, menores as altitudes. Então perceba que a gente tem uma grande planície, né, a planície amazônica, nessa porção aqui, uma grande bacia sedimentar, a planície do Pantanal Sul Mato Grossense, essa região aqui dos Pampas, e percebam aqui, ó, acompanhando a faixa litorânea, as chamadas planícies costeiras, né? Então são regiões de baixa altitude. Nessas regiões mais próximas do amarelo, né, nós temos as médias altitudes, aí, em torno de 500, 600 metros, né? Percebam que elas são predominantes no Brasil. Então, o relevo predominante no Brasil é o planalto, tá? Isso é bem importante a gente perceber. E o Brasil possui montanhas? Não, não possui. Eu já comentei isso com vocês. Nós não temos montanhas, nós temos formações que decorrem de dobramentos, né? É o chamado cinturão orogenético, que é essa porção aqui, ó, onde está a chamada Serra do Mar, ok? Repito, cinturão orogenético, que é uma formação bastante antiga, tá? A partir de orogenia, como nós vimos, né? São os chamados dobramentos, tá? Mas nós não temos formações montanhosas. Nós temos alguns picos, né, individuais, ok? Que apresentam altitudes superiores a 2.000 metros, tá? Mas nós não temos montanhas. Onde estão? Aqui ao norte, percebam, nesta região aqui, tá? Onde está o chamado Pico da Neblina e o 31 de Março, que são os mais altos no Brasil. E temos alguns picos aqui também na chamada Serra do Mar, no cinturão orogenético. São formações rochosas mais resistentes, né? Portanto, elas não se desgastaram, ok? E se mantiveram, enfim, como pontos altos. Então, o que nós temos, pessoal? As maiores altitudes individuais no Brasil, elas se encontram aqui, ó, no extremo norte. Repito, as maiores altitudes individuais, ok? Porém, a maior média altimétrica, ela se encontra nessa região aqui, ok? Ou seja, essa região dos chamados Planalto brasileiro, né, Planalto Central, os planaltos, enfim, voltados aqui para o Atlântico. Então, repito, maiores altitudes individuais estão aqui. E a maior média altimétrica está aqui na nossa região, beleza? Já caiu em vestibular, né? Onde se encontram as maiores altitudes individuais e a maior média altimétrica do país. São chamadas terras altas do Brasil, né? Essa porção aqui onde nós estamos, beleza? Então esse mapa já nos permite, né, uma visualização geral, repito, né, das altitudes e das formas de relevo encontradas no país, legal? Bom, aí temos uma caracterização geral, reafirma aquilo que eu acabei de comentar, né? Estruturas geológicas antigas, como nós vimos, né? O Brasil tem uma formação geológica pré-cambriana, ok? Então bastante antiga, tá?
e, portanto, o predomínio da ação de agentes externos. Lembrando que os agentes externos são o intemperismo e a erosão, beleza? Então, o Brasil possui predomínio de formas desgastadas, né? Provenientes, repito e reafirmo, da ação de agentes externos. Por isso mesmo, altitudes modestas, né? Sendo que os chamados picos culminantes, aquilo que eu comentei anteriormente, as maiores altitudes individuais são encontradas na fronteira com a Venezuela, que é o Pico da Neblina e o 31 de março. Essa tabelinha aqui consegue mostrar grande parte disso que eu comentei com vocês. Ó, terras baixas, pessoal, de 0 a 100 metros, que são essas planícies, né? 24,09 e 16,91% do território. Mas olha só o relevo predominante, de 201 até 500 metros, 37% do território. Então, esta é a altitude predominante, que são os planaltos, tá? As terras baixas são planícies, as terras altas são planaltos. No caso do Brasil, as áreas culminantes também são planálticas, beleza? Olha que interessante. Acima de 800 metros, reduz muito, né? De 800 a 1.200, apenas 6,75. E quanto maior a altitude, né? Perceba menor a porcentagem, 1.200 a 1.800, 0,52, e os pontos culminantes, apenas 0,02% do território. Então, o Brasil, ele é caracterizado, do ponto de vista do relevo, principalmente por planaltos, médias altitudes, ok? Aqui nós chamamos de terras altas, tá? Mas são médias altitudes, beleza? Então, repito, só para a gente reforçar essa ideia, porque ela é importante, principalmente aqui, ó, de 200 a 500 metros, com 37% do território, beleza? E aqui em cima, estruturas pré-cambrianas, tá? Repito, antigas, formação longa e predomínio de ação de agentes externos, intemperismo e erosão. Bom, a classificação do relevo, pessoal, é um mapinha. Principalmente a classificação do professor Jurandir Ross, porque ela é mais recente e mais completa. Existem outras, tá? Existem outras, mas a classificação do professor Jurandir Ross, repito, ela é mais recente, ela data da década de 1990, tá? E ela é mais completa, tá? Ela é bem mais avançada nos seus critérios, né? Na forma como desenvolve a classificação. Ela não é simples, tá? Falamos de 28 unidades de relevo, tem que saber essas 28 unidades de relevo, não tem jeito, né? Mas ela é bem completa e bem importante, tá? Tanto é que nós não vamos ver as outras. A gente vai concentrar na classificação do professor Jurandir Ross. Quais os critérios dessa classificação, pessoal? Os processos predominantes, ou erosão ou sedimentação, considerando que no Brasil nós temos planícies, planaltos e depressões, como eu coloco logo abaixo. O nível altimétrico, isso que eu acabei de comentar, né? Ou seja, qual é o nível de altitude, a média altimétrica, e a base geológica e estrutural, né? Ou seja, a origem, ok? Isso é bem importante, tá? Então nós temos esses três critérios como os critérios utilizados pelo professor Jurandir Ross para se chegar à classificação proposta na década de 1990. As formas de relevo são 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões, ok? Os planaltos eu coloco uma caracterização simples aqui, né? Então, superfícies irregulares, ok? Acima de 300 metros. Esse é o chamado nível altimétrico, tá? É isso que ele vai colocar ali no critério, tá? Como nível altimétrico. Prevalecem processos erosivos, é o processo predominante, né? Ou de formação dominante, a erosão supera a sedimentação. E a estrutura, a base geológica ou estrutura. Estruturas rochosas cristalinas e sedimentares, tudo bem? As planícies são 6 unidades, são superfícies planas abaixo de 100 metros, tá? Predomínio de processos de sedimentação, ok? Então, sobre rochas sedimentares. E as depressões, que também são 11 unidades, são superfícies aplanadas, ok? Entre 100 e 500 metros, então percebam que ela tem uma variabilidade altimétrica um pouco maior, tá? Formadas por intensos processos erosivos nas bordas das bacias sedimentares. Então, as depressões, no nosso caso, depressões relativas, já vou falar sobre isso, elas se formam nas bordas, extremidades, tá? Nos limites das bacias sedimentares, ok? A partir do contato com rochas mais recentes, perdão, mais resistentes, beleza? Então, isso é importante, tá? Aqui nós temos
o processo de formação predominante, erosão ou sedimentação, o nível altimétrico e a estrutura. Legal? Então isso é muito importante a gente perceber, tá? Repito, como a caracterização a partir da classificação do professor Jurandir Ross. É este mapa aqui, tudo bem? Então, como disse, temos que saber esses mapas, tá? Esse mapa, essa classificação, essas unidades, ele chama de morfoestruturais, né? Ou as unidades de relevo no Brasil. Depressões, planícies e planaltos, tá? As planícies fluviais, olha que interessante, tá? A planície costeira, aqui é a planície lacustre, a gente vai falar sobre isso também, tá? Planície do Pantanal Sul-Mato-Grossense, as grandes regiões planálticas, percebam que elas sobressaem, né? E as depressões, olha como as depressões estão sempre nas bordas, tá? Das chamadas bacias sedimentares, sempre nas bordas dos planaltos, beleza? Isso é muito importante. Então, aqui fica a dica, tem que saber, tudo bem? Não vou fazer a leitura de cada um deles aqui, mas é muito importante que você observe e tenha carinho por esse mapa, tudo bem? O que a gente vai fazer é conceituar, entender quais são essas estruturas, mas a memória agora é sua, tá? Super importante. Por quê? Como que isso pode aparecer, pessoal? Assim, com o perfil, legal? Isso já apareceu inúmeras vezes em vestibulares. Por exemplo, ele te dá uma linha, olha só que interessante. Ele chama de perfil leste-oeste, centro-oeste, sudeste. Então, olha só, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, a gente está aqui na região, né, litorânea, mares de morros, né? Enfim, essa região aqui mais próxima da gente, no Sudeste. Aí ele chama depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, o rio Paraná, ok? Os chamados planaltos chapados da bacia do Paraná e o Pantanal Mato Grossense. Voltando aqui para o mapa, nós estamos falando dessa porção aqui, ó. Tudo bem? Mais ou menos uma linha nesse sentido aqui. Então isso é super comum aparecer no vestibular. Ele te dá uma linha no mapa e pede para você fazer a ligação, né, ou a correspondência, tá, com o perfil, beleza? Então ele é muito importante, tá? Outra coisa que eu já vi aparecer também, ele tira um nome aqui, ó, por exemplo, ele tira esse nome aqui, põe aqui 1, legal? Tira esse nome aqui, põe 2 e pede para você identificar. Então isso é comum, repito, aparecer em vestibulares. Aqui eu trago os 3 principais perfis, né, de acordo com o que já apareceu nos vestibulares. O perfil topográfico norte e sul na Amazônia, olha lá, planaltos residuais norte amazônicos, depressão marginal norte, planalto da Amazônia Oriental, Rio Amazonas, depressão marginal sul e planaltos residuais sul amazônicos. Voltando lá para o mapa, a gente está falando de um corte mais ou menos aqui, ó. Tudo bem? Uma linha nesse sentido aqui, ó. Legal? Então tenha esse cuidado. Olha lá, o Planalto da Amazônia Oriental, os residuais norte amazônicos, residuais sul amazônicos, tá? E as depressões, beleza? Depressão marginal norte, depressão marginal sul, tá? Então tenha esse cuidado, ó. Aqui. Tudo bem? Super importante, tá? E o último aqui, pessoal, que é no Nordeste, ó, perfil leste-oeste da região Nordeste. Planície Tabuleiros, Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja, Planalto e Chapados da Bacia do Parnaíba e o Rio Parnaíba. Olha lá, o rio sempre na parte mais baixa, né? Então, olha só, voltando, a gente está falando mais ou menos, ou de um corte mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Olha lá, o Planalto da Borborema, olha lá, ó, unidade 11, a unidade 28, Planície Tabuleiros, ok? Seguindo nesse sentido, a unidade 19, ok? Depressão Sertaneja do São Francisco, portanto é uma linha como se fosse mais ou menos aqui, tá? Então tem que ter esse cuidado. Isso é comum aparecer no vestibular. Ele te dá esse mapa, faz uma linha, te dá um monte desses perfis e pede para você identificar, tudo bem? Ou, como disse, ele tira um nome aqui e pede para você identificar. Põe 1, 2, A, B, X, Y e pede para você identificar. Então esse é um típico trabalho de memória, tá? Você se ligar, enfim, nessas unidades. Tudo bem? Super importante, tá? Bom, avançando aqui, a gente tem uma conceituação das ou dessas unidades de relevo, ok? Enfim, para a gente poder pensar um pouquinho como que essas estruturas, né, ou melhor, estas formas, né,
Fica melhor assim, apesar do professor Jurandir Rocha chamar de estruturas, mas essas formas, como elas aparecem. Bom, as planícies, pessoal, são, repito, né, compartimentos onde os processos de deposição superam os de erosão. Então você tem uma deposição de sedimento, uma sedimentação superior à erosão, ok? São superfícies suaves com altitudes inferiores às dos terrenos circundantes. Então elas são mais baixas que os terrenos no entorno, beleza? São basicamente três tipos, né? Uma planície de inundação, ok? Uma planície costeira, tá? Ou uma planície lacustre, né? As planícies de inundação, sedimentos de origem fluvial, ok? Aqui uma planície de inundação, ó, planície do Pantanal Mato Grossense, beleza? Uma planície costeira, aqui a região de Porto de Galinhas, tá? Origem marinha ou fluvial. Então, os sedimentos são depositados ou pelo mar ou por rios que desaguam, tá? Aqui no mar. E a planície lacustre, né? Esse caso aqui é a Lagoa dos Patos, tá? Formada pela ação dos lagos. Então, é deposição a partir da ação lacustre, ou seja, dos lagos. O importante é você lembrar, planícies predominam a sedimentação sobre a erosão, são suaves e com altitudes inferiores. Tudo bem? Essas são as chamadas planícies. Os planaltos, super tranquilo, pessoal. No caso do Brasil, são as formas predominantes, como eu já comentei. Origem cristalina sedimentar ou dobramentos antigos, aquilo que eu comentei anteriormente. No caso do Brasil, é chamado de cinturão orogenético, que é um dobramento antigo, tá? Lá da dorsal mesoatlântica, né, nós temos ainda o resquício quando a África e a América do Sul se separaram, tá? Nós temos ali um resquício enquanto um cinturão orogenético, ou seja, um dobramento antigo. Por ser muito antigo, ele é desgastado, tá? E por ser desgastado, ele passa a se caracterizar como um planalto. Prolongada ação de agentes externos, como eu disse, o intemperismo, né? Químico, físico e biológico, e a erosão, né? Falamos vários tipos de erosão aqui também. Diferentes feições, então ele apresenta diferentes formas, chapadas, serras, escarpas, tabuleiros, colinas, dentre outros. Eu trago alguns aqui, ó. Essa é aquela imagem inicial, chapada, tudo bem? Essa é uma serra, no caso é a Serra do Mar, tá? E aqui são os mares de morros. Mares de morros é um relevo colinoso, tá? Monte de montinhos, tá? O termo mares de morros, pessoal, é de uma outra classificação, que é a classificação do professor Aziz Absaber, tá? Mas eu gosto de usar porque é a formação onde nós estamos. Legal? Essa região aí, próxima aqui a Minas, né? Próxima parte do interior de São Paulo, mais voltado para Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? São regiões onde os mares de morros são encontrados, beleza? É um relevo planáltico colinoso, tá? Aqui são as serras, né? Serras e escarpas da Serra do Mar. Tabuleiros, você vai encontrar também, por exemplo, tabuleiros litorâneos, né? Que vai formar as falésias, tá? E as chapadas, né? Que são rochas resistentes. Essas rochas são mais resistentes do que outras, portanto, elas permaneceram, né? Em função da ação dos agentes externos, beleza? Bom, depressões, pessoal, são chamados compartimentos rebaixados do relevo, né? São dois tipos, absolutas e relativas. As absolutas são mais baixas que o nível do mar, tudo bem? Então você tem, por exemplo, depressão absoluta dos Países Baixos, depressão absoluta do Mar Morto, né? Então são áreas mais baixas que o nível do mar. No nosso caso, caso Brasil, são as depressões relativas, mais baixas em relação ao entorno, ok? Podem se formar tanto em regiões sedimentares quanto em escudos cristalinos. O importante é você lembrar que elas são mais baixas que o entorno, tá? São regiões encaixadas, né? Ou mais baixas que o entorno, tá? Nas depressões também predominam os processos erosivos, tá? Isso é muito importante, ok? E, como disse, elas normalmente estão nas bordas dos planaltos, tá? Onde a ação da erosão é mais intensa. Legal? Super importante. E por fim, pessoal, aqui tem um esqueminha, né? Só para a gente visualizar isso de forma simplificada e um pouco mais fácil, né? Então perceba, ó, uma planície costeira, isso é uma escarpa, tá? Aqui você tem uma região planáltica, né? Nesse caso não fica aí evidente, mas você tem aqui, por exemplo, a região dos mares de morros. Olha a depressão, que interessante, ela é encaixada, então ela é mais baixa que o seu entorno, tá? Aqui as regiões serranas, um vale
e uma região montanhosa. Então, para ficar um pouco mais simples, né, mais fácil de observar essas formas de relevo que eu acabei de citar, beleza? Super tranquilo, tá? Então, o importante é você lembrar da classificação de relevo do professor Jurandir Ross e dos conceitos, né, de planaltos, planícies e depressões, que são as formações encontradas no Brasil. Lembrando, no Brasil nós não temos montanhas, tá? As montanhas são formações recentes, orogenéticas, tá? Ou seja, a partir do contato entre placas tectônicas e atividade vulcânica, né? O que nós não temos no Brasil. Tudo bem? Isso é super importante, legal? Valeu por enquanto. Até juventude. Lembra, só alegria, hein, galera? Só alegria.